Como é que a pessoa pode descobrir que ela está com depressão? É fácil identificar? Quase sempre a descoberta da depressão vem através do sofrimento, né? Muitas vezes a pessoa, embora esteja sofrendo, esteja sentindo uma dor significativa, ela nega, acha que é normal. As pessoas hoje estão habituadas a acharem que sofrer é normal, que faz parte da vida, que ela nasceu para isso e que ela deve se adaptar e se conformar. Então é muito difícil ela identificar que isso é uma doença, que é um problema. Quais os sintomas que a gente poderia estar identificando e dizer, olha, não, isso aí é sinal de depressão? Olha, os sintomas da depressão são diversos, né? Dentre eles, pode-se dizer abatimento moral, irritabilidade, quando a pessoa sente uma irritabilidade gratuita, acompanhada de uma impaciência, insônia, né? Fundamentalmente a insônia, o sofrimento no casamento em relação ao desprazer, porque a pessoa perde a libido, perde o prazer, né? A falta de apetite, o desânimo, e, enfim. Tristeza profunda, vontade de chorar também. Né? O abatimento moral e o choro compulsivo são sintomas da depressão. Aí a pessoa tem que buscar o especialista. Sem dúvida nenhuma, é muito importante que a pessoa, quando identificar estes sintomas, procure alguém da área, né, que possa estar identificando e encaminhando para um tratamento eficaz. Quando Israela chegou aqui, como é que foi a situação? Olha, a situação da Israela, é até muito importante comentar isso, infelizmente, a classe homossexual hoje sofre muito com a doença. Muitos precisam viver à margem da sociedade porque lutam por um espaço e tal, e tem aquela discriminação. Então, acaba desenvolvendo a doença e não sabe. A Israela chegou aqui num quadro bem agravado da doença e começou o tratamento, começou o acompanhamento e agora está conseguindo se recuperar um pouco mais. Eu sei que o doutor Luciano está fazendo um tratamento com Israela, buscando fazer com que ela deixe de tomar o remédio químico, né? Porque você ficar tomando o remédio tarja preta é complicado. Não é que a pessoa vai abandonar definitivamente, porque em alguns casos é necessário, né, doutor Luciano? Como é que é essa coisa de quem já descobriu que está com problema e faz uso diário do remédio tarja preta? Olha, não é nenhuma campanha antimedicamentosa, não, né? Eu não estou aqui dizendo que não tome remédio errado, claro que não. O remédio ajuda, ele ajuda, mas ele não cura a depressão. Há correntes científicas que dizem que não há cura e há correntes que dizem a cura. Eu digo o seguinte, não existe doença incurável, existe pessoas incuráveis, é diferente. Então, assim, quando a pessoa começa o tratamento medicamentoso, se torna um ciclo vicioso e muitas vezes a pessoa não consegue sair. Aí se torna um segundo problema, a depressão e a dependência do remédio, ou seja, ela não consegue dormir se não tomar o remédio, ela não sai de casa se não tomar o remédio, ela não faz nada se não tomar o remédio. Então é muito importante que o remédio seja apenas um auxiliador no começo do tratamento, mas a psicoterapia seria o tratamento ideal. Por isso que ele trabalha também com fitoterápicos, né? A medicina natural no sentido de ajudar essas pessoas. E Maria Lúcia, ela relatou a tristeza profunda, a vontade de chorar, se viu sozinha aqui no município e ela mesma relatou que é um problema que ela já trouxe desde a cidade em que ela morava. No caso da Lúcia, realmente existe um histórico pretérito mais substancioso. Muitas pessoas carregam, na verdade, muitas experiências vivenciais, alimentam isso e muitas vezes essa experiência está mal resolvida, muitas experiências mal resolvidas, e acaba acarretando a doença. No caso dela foi isso aí, né? Mas ela hoje, graças a Deus, ela está conseguindo se recuperar bastante. Geraldo chegou aqui recentemente, né? Ele disse que está no tratamento inicial e a gente pode perceber que o grau de depressão dele também é alto, né? É verdade. O Geraldo já está no começo, né, do tratamento. Chegou aqui sem norte, sem direção, hoje também está conseguindo. Esses 3 que estiveram hoje dando depoimento, e algumas outras dezenas, né, que temos aqui na clínica, têm encontrado uma solução, existe um caminho eficaz, existe tratamento, e a pessoa pode, com certeza, voltar a sentir tudo aquilo que sentia de bom, ter os prazeres que tinha, ou seja, a pessoa não nasceu com a doença e ela pode vencer a doença.
Bom, no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas sofrendo desse mal. Em Camaçari não é diferente. Inclusive, o doutor Luciano conseguiu levantar dados de que, em Camaçari, aproximadamente 7 pessoas por ano cometem suicídio, não é isso? É verdade, Jane, isso já é o aumento, porque até 2007 nós tínhamos cerca de 3 suicídios por ano na cidade de Camaçari, e hoje esse número cresce para 7 por ano, e isso é preocupante, porque Camaçari é uma cidade cheia de potencial, é uma cidade cuja economia é bastante incentivadora. Agora, infelizmente, muitas pessoas na cidade não conseguem acompanhar esse crescimento que a cidade experimenta, o grau de competitividade aumenta e a pessoa acaba desenvolvendo baixa estima, se sentindo impotente diante de realizações e tal, e isso acaba aumentando a doença. A cidade hoje tem uma demanda bastante substanciosa da doença. O que eu pude perceber nos 3 casos, e isso é comum, se eu não me engano, nas vítimas de depressão, é o suicídio. Por que todo mundo pensa no suicídio? A depressão, como diz a palavra, depreciação, é como uma estrela em órbita que entra em processo de mutação para buraco negro, né? A pessoa começa a se destruir por dentro e os sintomas começam a se agravar, porque quando nós falamos de depressão, nós temos aí os quadros, né? Existe o quadro leve, existe o quadro moderado e existe o quadro grave. No quadro leve, a pessoa tem aqueles sintomas que eu enumerei, a tristeza, o abatimento moral, o desânimo, a irritabilidade excessiva, o desprazer, a falta de libido, a falta de apetite. Com o agravamento da doença, ou seja, quando vai para o quadro moderado, que no leve ela sente tudo isso, mas vai trabalhar, vive em casa normalmente, ou seja, não atrapalha as atividades laborativas e domésticas. Quando avança para o quadro moderado, ela já vai para o trabalho com dificuldade, ela já não desempenha mais o papel de mãe ou de pai, já começa a sentir uma interferência na sua atividade diária. E quando vai para o quadro grave, aí sim a pessoa não quer sair de casa, a pessoa quer ficar deitada o tempo todo, a pessoa não quer desenvolver nada, a pessoa não tem prazer em fazer nada. E esse agravamento pula para o desejo de parar com a vida, porque parece que a vida não faz mais sentido. Para a gente encerrar, doutor Luciano, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Camaçari, para as pessoas que nos assistem nesse momento, principalmente em relação à depressão, porque eu sei que tem muita gente que sofre desse mal e não faz nem ideia que tem um problema. Olha, é muito importante que você entenda o seguinte: sentir tristeza é do ser humano, sentir sofrimento é do ser humano, mas o ser humano não nasceu somente para sofrer, ele nasceu para viver. E o tempero da vida é ter, é não ter, é ganhar, é perder, é sorrir, chorar. O tempero da vida é viver com equilíbrio. E, evidentemente, você nasceu tanto para sofrer quanto para ser feliz. E é muito importante que, se você percebe na sua vida uma interferência, se você percebe que esses sintomas citados aqui na matéria são a tua realidade, procure ajuda. É muito importante isso. Pois é, nosso programa de hoje começou muito bem, abordando um tema polêmico, né, falando de um mal que afeta milhões de pessoas no mundo todo. E espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para que você descubra se você está sofrendo desse mal ou não e, acima de tudo, que você busque ajuda. Voltamos daqui a pouquinho.